Olá, pessoal. Tudo bem? O importante é estar bem. Vocês estão bem? Se vocês estiverem bem, eu fico muito feliz, tá? Meus queridos, meus amados telespectadores, né? Então, hoje o assunto, gente, a temática, o tópico que eu vou propalar, né, disseminar na mente de vocês, é sobre um amigo meu. A propósito, Jesus de Nazaré. Sim, é meu amigo. E eu vou falar sobre a vida dele hoje. Claro que não toda a vida, mas alguns trechos, né, que eu li no livro O Sublime Peregrino, de autoria de Ramatiz, psicografia do médium Hercílio Maes, né, que já foi para o universo virtual, né? Então, gente, eu queria falar uma parte da vida de Jesus do julgamento, né? Porque Jesus foi julgado realmente, né? Mas os evangelhos não contam assim em detalhes, né? Ele dá um, vamos dizer assim, está modificado os textos dos evangelhos. Falamos isso com incisão. Os textos dos evangelhos, meus queridos, estão todos interpolados, modificados, eximidos em vários pontos, né? Quando Jesus falou sobre várias vezes em reencarnação, diretamente, tá, gente? Ele falou em reencarnação incisivamente, claramente, não daquele jeito que ele falou com Nicodemos, que dá uma interpretação dúbia do batismo, né? De jeito nenhum. Jesus falou de reencarnação claramente, mas o sacerdócio organizado eximiu, né? Apagou porque não interessava aos interesses religiosos da nova instituição que era a igreja, né? Na formação da nova instituição, eles, de 48 evangelhos que eles acharam, fizeram apenas 4 e atribuíram a Lucas, Mateus, Marcos e João, que na verdade não são de nenhum deles. São relatos de pessoas que acompanhavam Jesus nas suas prédicas, nas suas palestras, nas montanhas, na natureza, nas estradas. Jesus pregava para todo mundo, gente. Jesus veio para pregar. E ele não só pregava, olha só que é interessante notar, meus queridos, que Jesus não só pregava, mas Jesus exemplificava o que ele predicava, né? Então foi o único homem que o que ele ensinou, ele exemplificou e provou que é verdadeiro, né? Muitos o amavam, né? Muitos. E muitos o detestavam em certo sentido, pois ele mexeu com os interesses lá do templo, né? Ele estava dando prejuízo aos cofres do templo. Então Anã e Caifás, né, os sumos sacerdotes, paramount sacerdotes, né, eles acharam um jeito de incriminar Jesus, né? Então tramaram contra Jesus na sua capciosidade,
e o levaram para o julgamento. Mas na verdade, Jesus nada fez de desonesto ou jamais foi um sedicioso, sabe, meus filhos, meus queridos? Jesus jamais foi um sedicioso, jamais provocou desordem ou sedição no povo de Jerusalém, né? Na entrada de Jerusalém, quem fez aquela bagunça toda foi os seus adeptos, arruaceiros, mendigos, gente de todo tipo, que gostava de farra, né? Gostava de desordem, de caos, gostavam de destruir, passavam pelos cambistas, roubavam as coisas, né? Brigavam com os vendeiros. Mas Jesus ia sereno lá na frente com os apóstolos. Jesus não tem culpa, gente, dos seus adeptos serem irresponsáveis, serem ignorantes e revoltados, sediciosos e que gostam de briga, né? Jesus era sereno, calmo. Jesus jamais expulsou vendilhões do templo, como diz nos evangelhos, né? Ah, vocês são um covil de ladrões. Aqui é casa de Deus. É casa de Deus, é o cacete. Jesus, quando passava ali na frente, gente, ele tinha ojeriza, repulsa por aquele templo onde se sacrificavam animais. Jesus era vegetariano, amava os animais. E lá se sacrificavam animais à torto e à direita, todos os dias, em nome de Jeová. Na época, chamavam Deus de Jeová, né? Que é o Deus de Moisés, né? Então eles seguiam a lei do Torá, né? Lei de Moisés, que não é de Deus em sua totalidade, não. Moisés criou muitas leis para segurar aquele povo, para colocar medo naquele povo que fazia o que queria. Então Moisés tinha que ser duro, falar: se vocês fizerem merda, vocês vão perder suas mãos, Deus irá castigá-los, vocês irão para o inferno, né? Vocês serão castigados, né? Mas Deus não faz isso, gente. É a gente que faz conosco mesmos, porque o juiz verdadeiro que julga, condena e dá a sentença, né? Bate aquele martelinho, é a nossa própria consciência. Fez coisa errada, você mesmo se condenou, se julgou, né? E se levou para as agrúrias que você mesmo criou para você mesmo, né? Então, meus queridos, a parte que eu queria falar é sobre o julgamento. Eu faço algumas interpolações necessárias para que vocês entendam, né? Porque eu estou esmiuçando, né? Destrinchando, detalhando, ponto por ponto, pontinho por pontinho, para que vocês saibam o que realmente aconteceu. Jesus foi julgado porque ele estava dando prejuízo ao sacerdócio, aos sacerdotes, né, aqueles sacerdotes fariseus, ao templo, que as pessoas não estavam mais contribuindo, né, no templo, estavam seguindo Jesus, né? Isso estava dando prejuízo para eles, né? Porque Jesus, ele falava mesmo: esses religiosos são hipócritas. Eles não pensam em vocês, eles querem o luxo, a ganância, a sede de poder. Eles querem se locupletar com os bens públicos, né? Enriquecer ilicitamente, desonestamente com os bens públicos, mas eles não ligam para a salvação de vocês. São túmulos caiados por fora e podres por dentro.
ou seja, fariseus, né? Ele estava falando dos fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, hipócritas, né? Que mostravam santidade em suas vestes, em seu comportamento simulado, né? Mas por dentro, vamos dizer, eles não sentiam isso, né? Eles não tinham a ideia de se preocupar com o povo, em doutrinar o povo, ensinar o povo a um caminho mais justo, mais honesto, do bem, a amar uns aos outros. Eles não estavam preocupados com isso, né? Eram homens maus, né? Que enchiam o bolso de dinheiro, né, dos fiéis, né, das pessoas, para viverem no luxo, né, nababesco, para viverem bem, né, materialmente. E o povo, né, a plebe, o povo pobre sofria, né, por necessidades. Não havia ajuda ao povo. Havia apenas um enriquecimento sacerdotal, farisaico, né? Um enriquecimento de homens da lei, vamos dizer assim, né? Que pregavam o Torá, sabiam tudo da lei, mas só pensavam em si mesmos. O povo é que se dane, né? Jesus veio, ou seja, abocanhar tudo e não dividir nada. Jesus veio então, renasceu não, né? Porque ele já não renascia faz tempo. Porque Jesus, ele já passou por vários planetas já extintos no cosmos. Jesus não precisa mais renascer que nem nós, né? Então Jesus, ele só veio mesmo por amor, gente. Não é Deus que falou, vai lá. Jesus se prontificou e falou, eu preciso ir lá para ajudar esse pessoal, porque eles estão se matando, se odiando, né? Eu preciso pregar para eles que isso não pode, que eles têm que amar ao próximo como si mesmos, né? Fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Então eu vou descer lá. E aí ele nasceu na casa da tia Sara, em Belém. Jesus não nasceu em Nazaré, tá? Como alguns historiadores pensam. Não vou agradar historiadores, estou aqui para falar a verdade. Jesus e Maria estavam no deserto, a bolsa de Maria partiu, né? E o parto deveria ser feito. A casa mais próxima que havia era a casa da tia da Maria, uma casa pobre, né? Mas hospedeira. Eles eram hospedeiros. Tinha a tia Sara e mais alguns parentes de Maria. Mas então, vamos dizer assim, esses parentes de Maria, a tia Sara e outros, hospedaram José e Maria, né? Para ter ali a deliverance, né? O parto, né? Quentinho, seguro, do frio, protegido. Tinha um estábulo do lado com alguns animais, mas não como contam, não como está no presépio, né, onde os bichos ficam soltos. Tinha um estábulo apenas com alguns animais, alguns, vamos dizer, cavalos, bois, vacas, né, cabras, presos, né, naquelas madeiras antigas, né, naquelas estacas que continham os animais, né. Mas aí, gente, voltando ao julgamento, Anã e Caifás, os sumos sacerdotes, arquitetaram, né, conseguiram provas falsas contra Jesus, a peso de ouro. Pagavam adeptos infiéis e desonestos para darem afirmações falsas, afirmações que não correspondiam à verdade. Mas eles faziam isso, gente, por dinheiro. Aquele povo, né, humilde, né, sem conhecimento, fazia isso.
Então eles se vendiam, né, para dar testemunhos contra Jesus. Então eles arquitetaram várias provas contra Jesus, inclusive a de Judas, porque Judas foi um imprudente, não foi um traidor. Jesus, olha só o erro dos evangelhos e de muitas pessoas aí, né, que julgam Judas como um traidor. Judas amava Jesus, meus queridos. Judas amava Jesus, pelo amor de Deus. Judas só queria Jesus no trono. Judas queria Jesus governando, né, aquele povo. Então, gente, Judas deu informações falsas para os esbirros do Sinédrio, né? Então, ele percebendo, né, que ele tinha feito uma besteira, né, que ele tinha sido imprudente falando das coisas que Jesus falou, porque Judas interpretou mal as palavras de Jesus, né? Judas achava que Jesus deveria ser um rei. Então é questão de interpretação, gente. Que nem muitos países ainda estão esperando um Messias para salvá-los. Ninguém salva ninguém, gente, esquece. Só você pode se salvar, a salvação individual, a dedicação e o afinco devem ser pessoais e intransferíveis, tá? Não coloque tudo no ombro de Jesus, como diz muitos crentes evangélicos, que Jesus morreu por nós, né, para nos salvar. Jesus não salva ninguém, gente. Jesus trouxe o Evangelho para que nós vivêssemos em harmonia, em equilíbrio, né? Honrando as diferenças. Porque se a gente não honrar as diferenças, gente, aí vem a guerra, os conflitos, as desavenças, né? Como acontece em alguns países aí, Ucrânia, Rússia, né? Agora a União Soviética, né, querem a República Socialista Soviética, né, querem dominar tudo, né, e a gente tem que respeitar as diferenças, né, de crença, de religião. Não podemos atacar uns aos outros, né. Deus está em todas as religiões, em todas as crenças. O problema é as pessoas, os religiosos intolerantes, né, os religiosos que não honram as diferenças. Então estamos aqui para dizer que a harmonia de um mundo melhor de vocês só nascerá, né, da honra às diferenças, né, do respeito às diferenças, cada um sendo o que é único. Somos como peças quebra-cabeça, gente. Tem que encaixar direitinho um no outro. Porque se a gente não for o que é e não respeitar os outros pelos que os outros são, não se forma essa imagem completa, né? E essa imagem completa não pode apoiar cada peça, e cada peça não pode apoiar a imagem completa. Bonito, hein? Então, gente, nós falamos isso, eu também, né? Porque sou um médium consciente, os espíritos falam comigo. Este é o novo passo evolutivo da mediunidade, né? Estar consciente dela, não inconsciente, onde você deixa o espírito se apossar de você e falar o que quer. Eles falam junto comigo e eu falo também, né? Então esse é o caminho evolutivo, é a direção evolucionária da mediunidade, né? A mediunidade consciente, porque assim o médium cresce, né? O médium crescendo, ele pode ensinar outras pessoas a crescer também, né? Porque só o exemplo muda as pessoas, né? Não adianta você ter um médium aí que faz as coisas só para ganhar dinheiro, né? Ele tem que ser o exemplo para o povo dele. Então, gente, é isso que eu procuro ser, um exemplo para as pessoas. Embora não seja perfeito, meus vídeos têm muitos erros. Eu sou perfeito no sentido de que eu sei o que eu devo fazer e com muita paixão, muita emoção, muito entusiasmo. Isso é perfeição. É você fazer aquilo que representa a sua paixão. Mas é preciso praticar, gente, para a gente ir, né?
expandindo, crescendo. Quanto mais você pratica, gente, em você servir a humanidade do seu jeitinho particular. Cada um faz do seu jeito, né? Quanto mais você pratica, mais você cresce, tá? Então, não que a gente queira errar, mas sempre há coisas que no futuro a gente vai falar, puxa, eu ensinei assim e agora eu penso diferente. Não tem problema, é um caminho evolucionário. Mas se você não tivesse ensinado daquele jeito, você não conseguiria fazer esse contraste, né? Entre o erro e a verdade, o falso e o verdadeiro, né? A verdade e a mentira, o bem e o mal, o correto e o incorreto. Preciso haver esse contraste. Principalmente eu que sou físico, né? Estudo todas as teorias para fazer um contraste. Falar, olha, isso não encaixa, né? Isso aqui não está certo, né? Porque não dá para você concatenar com outras teorias. Para uma teoria ser verdadeira, ela tem que estar em harmonia com os conhecimentos, né? Senão algo está errado, né? Então a gente, físico, a gente faz muito esses contrastes, né? Do certo, do errado, das teorias, que a gente não pode provar, mas a gente tem dados que podem prever um certo resultado, mas esse resultado nem sempre é o que a gente teoriza. Então, só com a evolução mesmo do pensamento científico e das observações que nós chegaremos a um consenso final, né? Final assim no sentido de basicamente correto, mas a ciência está sempre evoluindo, né? Mas é importante aos cientistas, eu digo isso aos cientistas, que vocês mudem, né, o caminho de vocês, né? Como Einstein disse, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi criado. Vocês têm que mudar a direção, né, do pensamento de vocês, pensar em algo novo, porque as intuições vêm, viu, gente? Os espíritos intuem, né? E a verdade científica sempre vem de lá para cá, tá? Dos cientistas mais evoluídos para cá. Então uma revelação jamais será feita se não estiver no momento correto da humanidade, onde ela está mais fraterna, mais amorosa, em paz, porque Deus não vai dar conhecimentos para o homem destruir o planeta. Não este, né? Outros planetas já foram destruídos, mas porque era para ser assim, né? Tudo tem um propósito. Mas este aqui não pode ser destruído, tá? Os extraterrestres vão intervir. Se tiver guerra nuclear, eles vão intervir. Podem ficar tranquilos, porque esse mundo foi decidido pelo governo oculto, que será um mundo de regeneração, né? Um mundo novo prometido pelo nosso querido amigo Jesus de Nazaré. Voltando ao julgamento, então Jesus, ele se manteve em silêncio durante todo o julgamento, para que os seus adeptos não fossem incriminados, porque foram eles que fizeram a sedição, né? A bagunça em Jerusalém, que empurraram Jesus para dentro do templo, né? Foi Judas que interpretou mal a Jesus, né? E falou informações para os esbirros do Sinédrio, com uma má interpretação, e eles não aceitaram, né? Porque Jesus está dando prejuízo, né? Então Anã e Caifás odiavam Jesus, né? Porque eles estavam, porque eles achavam que Jesus queria, vamos dizer, eles estavam sendo prejudicados pela doutrina de amor e fraternidade de Jesus, né? Onde se dividia tudo, mas na lei dos sacerdotes lá, né? Era abocanhar tudo e não dividir nada, mas Jesus veio falar o contrário, né?
amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostariam que lhe fizessem, dividir, né, falava para os ricos, divida seus bens com os pobres. Isso aí não existia na época, gente. As pessoas eram egoístas, né? Então, eles queriam que Jesus morresse do pior jeito possível, né? Que seria pelas leis de Roma. As leis de Roma, gente, eram as leis da crucificação. E só era aplicada a bandidos, sediciosos, né? Criminosos. É, só a esses, né? Mas a lei religiosa era a lapidação, né? Como fizeram com Estevão, que pregou Jesus e foi lapidado, apedrejado até a morte. Porque é lamentável, né? Você pregar Jesus, a verdade e a vida, e ser apedrejado até a morte. Mas isso não é injusto, tá, gente? O próprio Estevão, embora pregando Jesus, tinha karmas a resgatar. Todos os profetas que morreram degolados, lapidados ou decapitados, seja o que for, tinham karmas a resgatar. João Batista, que foi decapitado, no passado ele tinha feito coisas horríveis, né, com as pessoas. Então ele recebeu aquilo que ele fez, né? É a lei do universo, né? O que você dá, você recebe de volta. What you put out is what you get back. Nós falamos isso com incisão. Essa lei vale para todos os planos, né? E dimensões e qualquer lugar do universo. Isso não muda, é invariável. Então, gente, eles mandaram Jesus lá para as leis de Roma, né, da crucificação, porque eles arquitetaram provas que incriminavam Jesus como um sedicioso, né, um bandido. E aí mandaram lá para o procurador de Roma, Pôncio Pilatos, que não estava nem aí para Jesus. Era um homem mau que só pensava nos seus interesses políticos, na sua vida luxuosa, né? Seus alimentos caríssimos, seus vinhos, as mulheres e tal, né? No seu palácio, né? Para Pôncio Pilatos, Jesus seria só mais um crucificado, um homem qualquer que iria para a cruz. Mas ele não queria baixar a cabeça para aqueles sacerdotes que ele julgava que tinham uma crença religiosa infantil, tola, uma crença religiosa que ele achava infantil e estúpida, né? Uma crença que para ele era só motivo de mofa e ridículo. E Anã e Caifás, os sumos sacerdotes, pediram, né, para Pôncio Pilatos crucificar Jesus, mas ele não queria. Mas se ele não fizesse, Anã e Caifás mandariam uma carta para Tibério César, o imperador de Roma, dizendo que o procurador de Roma faltou com seus deveres. Isso prejudicaria seu cargo político, né? Então Pilatos, né, ficou assim, né? O que eu faço agora? Aí ele falou: vocês querem ou não que eu crucifique esse homem lá no pátio do pretório de Roma, onde tinha vários fiéis, né? Muitos foram pagos a peso de ouro para dizer: crucifica-o, mate-o, né? Foram pagos pelo Sinédrio, claro que sigilosamente. Os infiéis que eu disse há pouco, alhures aí, que vocês ouviram. E eles disseram: crucifica-o, mate-o, porque foram pagos. Enquanto os familiares, a mãe, né, os apóstolos falavam: solte-o, por favor. Mas foi abafado, né, pela classe, né, desonestas, que se vendeu, né, para gritar o crucificam, né, no pátio. Então, Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus, né, para não abaixar a cabeça para os sacerdotes, né, porque ele detestava aqueles sacerdotes
porque eles já tinham prejudicado Pilatos, né? Então, ele apenas disse assim, né? Ele recorreu ao povo, né? Os sacerdotes sabiam disso, ele recorreu ao povo. Então os sacerdotes, o Sinédrio já preparou um povo lá para gritar: mate-o, crucificam. Então Pilatos disse: eu lavo minhas mãos desse inocente. Com o coração frio, gente. Ele não estava nem aí para Jesus, né? Se fosse um outro, ele já teria crucificado antes mesmo de ter questionado Jesus, né? Porque Pilatos queria libertar Jesus para não satisfazer a vontade dos sacerdotes, né? Dos sumos sacerdotes e do Sinédrio. Então, gente, ele disse, né? O povo vai decidir, então. E o povo, né, paga a peso de ouro, diz: crucificam. E ele disse: eu lavo minha mão do sangue desse homem, que se dane. E assim, né, ele não abaixou a cabeça para os sacerdotes, não tomou a decisão de crucificar Jesus, deixou a decisão para o povo e não foi prejudicado, né, no seu cargo político por uma carta, né, que poderia ser enviada, iria ser enviada dos sacerdotes para Tibério César, dizendo que Pilatos estava sendo... tem um nome para isso, gente, no dicionário. Não estava cumprindo com seus deveres. Estava prevaricando, né? Prevaricação seria isso. Então, gente, foi assim que aconteceu, tá? Jesus foi crucificado desonestamente, né? Ele era inocente, mas ele se deixou crucificar para salvar os seus amigos da crucificação. Por isso ele manteve o silêncio no julgamento, tanto no Sinédrio, no templo religioso, quanto diante de Pilatos, que não queria crucificá-lo para não atender ao pedido dos sacerdotes, porque ele detestava aqueles sacerdotes. Pilatos era um homem mau, um romano cruel, ganancioso, só pensava no seu luxo e no seu poder, os outros que se dane. Então, Jesus, então, a partir dali, percorreu a Via Crucis, né? Via Crucis é o caminho da cruz, né? Caminho do sofrimento. Com 2 troncos de árvores no ombro, não era uma cruz, tá, gente? Era 2 troncos. E foi indo até o Monte da Caveira, onde foi crucificado. Existem muitos detalhes, né, deste caminho da crucificação que vocês devem e precisam ler no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, pelo médium Hercílio Maes. Só assim vocês conhecerão a verdade, filhos. Parem com esse orgulho idiota, né, dessa ortodoxia de achar que toda a verdade está na Bíblia. Aquilo ali é uma montagem de evangelhos, de textos, por interesses religiosos, gente. A igreja matou muitos por domínio e poder. Estava nem aí para o povo, não. Então criou lá uma doutrina usando a figura de Jesus, criou várias fantasias, né? Os milagres que nunca existiram. Jesus não fez um milagre, não fez. Jesus veio pregar o amor, né? Jesus sempre dizia: eu não te curei não, sua fé te curou. A sua fé te curou. Lembra da mulher hemorrágica? Jesus, você me curou. Não, não, senhora, você se curou, sua fé te curou. Jesus nunca disse: eu curei você, eu vim para curar vocês. Jesus disse: your faith healed you. Sua fé te curou. E é isso aí, gente. Não vou me estender mais, que acabou o meu tempo. E os meus amigos aqui precisam ir embora trabalhar, né? Porque espírito trabalha, viu, gente? Não é que nem muitos aí de nós não, que fica aí vadiando, sem nenhum objetivo na vida, sem servir a humanidade de nenhum jeito. Nós temos que fazer algo seguindo nossa paixão,
para servir aos outros, né? E assim teremos um retorno, né? Sem servir não há retorno. E sua vida sempre será um mar de ociosidade, depressão, tédio, tristeza e morte. Então, gente, o objetivo da vida é esse: seguir a nossa paixão e servir a humanidade. Aveo. Aveo, na nossa língua ancestral, quer dizer a serviço da humanidade. Hachu, nosso amor incondicional a cada um e todos vocês. Muito obrigada.